E aí pessoal, tudo bem? Gostaria de estar trazendo um tema aqui hoje para vocês, para a gente estar conversando. O tema de hoje seria sobre decisões inteligentes. Inclusive eu tenho um treinamento, com esse nome, com esse tema, onde eu trago ali alguns pilares, alguns princípios a serem tomados para que cada vez mais as nossas decisões sejam assertivas, que a gente venha diminuir os nossos erros em relação às nossas decisões e às nossas ações, né? Porque você já parou para pensar quantas decisões você toma durante o dia? Quantas decisões você toma durante a semana, durante o mês, durante um ano inteiro, né? E são essas decisões que constroem todo o nosso futuro, que constrói toda a nossa história. Para cada decisão que nós tomamos, geramos uma ação e para cada ação vamos colher resultados, sejam eles benéficos ou sejam eles negativos, né? Mas tudo é baseado de acordo com as decisões que nós tomamos, né? Então assim, para pensar as decisões que você tem tomado aí nos últimos 3, 5 anos que já se passaram. O que você está vivendo exatamente hoje é fruto dessas decisões do passado, fruto dessas decisões que você tomou durante esses anos aí que antecedem, né? Então, como eu disse, a vida que você tem hoje, o resultado que você está colhendo hoje, são fruto dessas decisões, sejam eles resultados bons ou resultados ruins. Então, ele está de acordo com as decisões e ações que você tomou. Então, como que a gente faz, para cada vez mais as nossas decisões serem assertivas, as nossas decisões serem de maneira corretas? Óbvio que vamos continuar errando sim, vamos cometer erros sim, mas nós precisamos entender que maior precisa ser os nossos acertos do que os nossos erros, né? Para que assim a gente venha evoluir, a gente venha crescer constantemente. Porque se você passar uma vida inteira cometendo erros, uma vida inteira somente falhando e errando e não aprender com esses erros, você vai viver uma vida de frustração, né? Então, claro que os erros são necessários, né? Os erros é o que nos faz amadurecer, os erros é o que a partir do momento que a gente entende que errou, aceita que errou e a gente resolve levar aquilo como uma lição, o erro ele é essencial. É ele que vai fazer com que a gente amadureça cada vez mais e não venha cometer os mesmos erros, né? Então assim, você já errou mais do que 1, 2, 3 vezes na mesma decisão, na mesma coisa? Tem pessoas que vivem uma vida frustrada por sempre cometerem os mesmos erros. Por que isso? Porque se torna um hábito. As suas escolhas ficam automáticas. Então você pode reparar todas as situações que você vive semelhante a alguma que você já vivenciou, as suas decisões elas são parecidas ou até mesmo iguais. Por quê? Isso é um hábito que você adquiriu. Isso é um hábito que você já possui de sempre tomar as mesmas decisões em situações que você já vivenciou. Então, primeira coisa, a gente precisa entender que existe um hábito, que já está em nós, que vem de tempos, de anos fazendo a mesma coisa. Então a gente precisa quebrar esse hábito. Mas como que a gente quebra esse hábito de parar de cometer os mesmos erros, parar de insistir no erro? As pessoas confundem muito persistência com insistência. Então assim, como que faz para a gente diminuir esses erros? Como que a gente faz para diminuir essa margem de erro que a gente tem nas nossas decisões, nas nossas ações, O que eu quero falar para vocês primeiro é que toda a nossa base de decisão está ligado a 3 pilares, basicamente, Então assim, a gente toma decisões ou por aquilo que nós vemos, ou por aquilo que nós ouvimos, ou por aquilo que nós sentimos. Então, esses são basicamente os 3 pilares das decisões. Todos nós, quando vemos algo, estamos diante de uma situação ou ambiente, a partir do momento em que os nossos olhos é atraído por algo, nós tomamos decisões baseadas nesses princípios. Por isso é muito perigoso a gente tomar decisões somente por aquilo que os nossos olhos veem e não conhecermos de fato a situação, qual é o cenário atual, para depois tomarmos uma decisão.
Então, a decisão que tomamos somente de acordo pelo que os nossos olhos veem é muito arriscado. Porque a partir do momento que a gente vê algo, enxerga algo, a gente já tira os nossos próprios conceitos, né? Os nossos próprios preconceitos sobre determinada situação, pessoa e por aí vai, né? Então, é muito importante você entender que você precisa de base sólida para você tomar suas decisões, né? Você precisa de validação para você tomar as suas decisões. Porque os nossos olhos, a maioria das vezes, pode se enganar por aquilo que está vendo. Então, aí já fica um alerta. Nesses 3 princípios, pelo que a gente vê, pelo que a gente ouve, pelo que a gente sente, tome muito cuidado com as decisões que você tem tomado somente por aquilo que seus olhos veem. Sem você buscar conhecimento sobre o que está acontecendo, sem você buscar direção sobre o que está acontecendo, sem você buscar conselho, né, pela situação que você está passando. Então, é muito perigoso você tomar decisões baseadas em um único pilar, né, que são aquilo que seus olhos veem. Outra coisa é a gente tomar decisões por aquilo que nós ouvimos, né? O que ouvimos de pessoas próximas da gente, o que ouvimos da mídia, da televisão. Então, assim, o ser humano, ele tem esse hábito de tomar decisões precipitadas somente por aquilo que ele ouve, né? Principalmente se o que ele ouve vem de pessoas que ele confia. Então, aí já fica um outro alerta também. Não é porque é o seu melhor amigo, não é porque você confia 100% nessa pessoa que você já vai tomar uma decisão baseada naquilo que ela te falou, né? Porque senão você vai estar terceirizando toda a responsabilidade dos seus resultados para o que uma pessoa falou ou para o que você viu e tirou as suas próprias conclusões, né? Então, lembre-se, não é porque você vê algo que parece bom, parece certo aos seus olhos, e nem porque você ouve algo confiável de uma pessoa, né, que você talvez confia, que você já vai tomar as suas primeiras decisões. Não, porque senão todos os resultados que você obtiver, você vai terceirizar esses resultados à pessoa de quem você recebeu a informação, a pessoa de quem você ouviu o conselho, né? Então, muito cuidado com isso, sobre tomar decisões por aquilo que você somente ouve, mas não vai a fundo, buscar conhecimento, buscar saber realmente de fato o que é verdade, o que não é verdade. Então, se proteja, sabe? Se proteja. Não saia assim desesperado, ansioso para tomar decisões precipitadas e depois colher frutos ruins, frutos negativos, né? Então, assim, lembre-se que toda decisão, e você, a partir do momento que você gera uma ação sobre essa decisão que você tomou, vai existir um resultado. Então você precisa ter consciência do resultado que vai ser gerado sobre as suas ações baseado em suas decisões. Então, muito cuidado com decisões tomadas somente por aquilo que seus olhos veem e somente por aquilo que você ouve, tá? Outro pilar também, e muito importante, é nós tomarmos decisões sobre os nossos sentimentos, né? Então, assim, é verdade que o ser humano, ele tem altos e baixos, sentimentalmente, emocionalmente. Então, é muito arriscado também quando você está com alguma emoção, né, à flor da pele, quando você está se sentindo empolgado ou até mesmo ao contrário, e você toma decisões baseadas somente nos seus sentimentos, sem fundamento algum também. Porque eu como mentor financeiro, eu tenho atendido várias e várias pessoas, e o que acontece? Eu identifiquei alguns padrões nas pessoas que eu tenho atendido, principalmente nas que estão endividadas, que é o quê? Elas gastam dinheiro, elas torram tudo que elas têm com base nas emoções que elas estão sentindo, com base na fase sentimental que elas estão passando. Então, uma coisa que me chama muito a atenção é a repreensão gera compulsão. Eu tenho atendido pessoas que quanto mais elas sabem que não podem gastar, que precisam economizar, que sabem que tem as dívidas, as despesas, que sabem que tem os seus compromissos futuramente, o que acontece com elas? Elas ficam tão ansiosas e desesperadas pensando nessas despesas
que essa repreensão, sabendo que elas não podem gastar, isso gera uma compulsão em compras. Ou seja, essa vontade que elas têm esse sentimento que elas têm de, nossa, eu preciso pagar as minhas despesas, eu preciso pagar minhas dívidas, meu Deus, será que o meu salário vai dar? Será que eu vou conseguir? Então, esse medo de não conseguir arcar com seus compromissos faz com que elas comprem ainda mais, gastem ainda mais. E aí estouram o limite do cartão, cheque especial, porque elas têm tomado decisões com base nos sentimentos momentâneos que elas estão passando. Não está sendo decisões racionais, não está sendo decisões calculadas, não está sendo decisões que elas estão tomando com sã consciência. Esses tipos de decisões são baseadas em sentimentos momentâneos, em emoções momentâneas. Então, por isso que nós precisamos ter o autocontrole, um autogerenciamento das nossas emoções. Quando nós possuímos um autogerenciamento das nossas emoções, a gente começa a tomar decisões mais racionais, de formas mais efetivas, mais eficazes, porque a gente não está sendo dominado pelos nossos sentidos, por aquilo que os nossos olhos veem, por aquilo que os nossos ouvidos estão ouvindo e nem por aquilo que estamos sentindo momentaneamente. Então, toda base para decisões começa com o quê? Questionamento. Toda base para você tomar uma decisão começa com questionamento. Então, toda vez que você está diante de decisões importantes ou não importantes também a serem tomadas, primeira coisa que você precisa fazer, se questione. O porquê você precisa tomar determinada decisão? Qual vai ser o efeito dela positivo se você tomá-la e qual será o efeito negativo se você tomar essa decisão? Então, quando você se autogerencia, quando você se autogoverna, você para diante de qualquer situação. Pode ser urgente, pode ser emergente, pode ser o que for, pode ser na base de pressão, mas quando você tem o autogoverno, quando você se gerencia, o que acontece? Qualquer decisão que você for tomar, você se questiona primeiramente. Você não vai sair agindo na ansiedade, você não vai sair tomando decisões somente por aquilo que fez seus olhos brilharem, você não vai sair tomando decisões somente porque escutou alguém falando que é isso, que é aquilo. Uma coisa que a gente poderia observar seria essa questão na época de pandemia. Quantas e quantas pessoas não tomaram decisões precipitadas no meio desse caos, no meio dessa pandemia aí que a gente viveu? Porque era uma informação daqui, era outra informação dali, cada um falando o que achava, cada um falando o que pensava que entendia, cada um dando opinião de acordo com aquilo que achava que sabia. Então, assim, as pessoas ficaram perdidas, as pessoas ficaram desesperadas, porque somente começaram a ouvir informações de fulano, ouvir informação de mídia, ouvir informação do vizinho, do médico, diz. Então, assim, as pessoas começaram a tomar decisões precipitadas porque ouviram informações, mas informações que não tinham fundamentos. Era tudo na base do achismo, era tudo na base do chute, tudo na base de acreditar em algo que não fazia sentido algum. Então, a gente vem de um período aí onde pessoas tomaram decisões que causaram muitos resultados negativos, né? Muitos resultados que interferiu no seu negócio, interferiu no seu relacionamento, interferiu na sua família, interferiu na sua saúde, inclusive, porque somente ouviu informações e começaram a tomar decisões com base no que ouviram. E grande perigo é quando você tem inúmeras fontes de informações, porém não tem fundamento, não tem base para você acreditar. O que acontece? Quando você tem inúmeros canais, inúmeros meios de informações, você precisa analisar qual informação você vai seguir e por que você vai seguir. Mas tudo isso começa com o quê? Questionamento. Quando você questiona determinada informação, quando você questiona aquilo que os seus olhos estão vendo, quando você questiona aquilo que o seu coração está sentindo, você acaba com todo esse caos que está à sua volta e fala, eu vou buscar a resposta.
E aí você começa, com mais inteligência, com mais sabedoria, buscar as fontes certas, buscar as informações corretas. Você começa a estudar sobre determinado assunto, ambiente, situação em que você precisa tomar essas decisões, porque você assume a responsabilidade das suas decisões. É você que está no governo da sua vida. E não tomando decisões por achismo, não tomando decisões, porque meu vizinho falou, porque o meu pastor falou, porque a televisão falou. Sabe, você assume a responsabilidade da sua vida e passa a buscar as informações corretas para a decisão que você for tomar seja de forma correta. Então, esses 3 pilares aí de decisões, pelo que seus olhos veem, pelo que os seus ouvidos ouvem, pelo que o seu coração sente, que são os seus sentimentos, toda decisão precisa ser questionada. Quando você começar a questionar e refletir sobre as decisões que você precisa tomar, identificando o impacto positivo e negativo que ela vai ter na sua vida, ou seja, em qualquer meio que você estiver inserido, você começa a ter mais assertividade em suas decisões, tá? Então, reflita aí quantas decisões você precisa tomar por dia. Se você é líder em uma empresa, de que forma essas decisões podem impactar, né, a empresa, seja ela de forma positiva, seja ela de forma negativa. Então reflita quantas decisões. A gente passa um dia inteiro precisando tomar decisões, né? E quanto mais decisões você precisa tomar durante o dia, menos você raciocina sobre o resultado dessas decisões. Então é isso que eu gostaria de te falar também. É importante nessa tomada de decisões que você for realizar durante o dia, durante a semana, você ter uma regra do quê? De prioridades. Prioridades. Porque se você se entupir de informações para tomar decisões, você vai ficar sobrecarregado e não vai conseguir tomar decisões assertivas de forma que elas sejam eficazes. Por quê? Você vai ter muitas decisões para serem tomadas em um curto espaço de tempo e com isso você não vai parar, você não vai questionar, você não vai refletir nos impactos que isso podem gerar na sua vida ou em qualquer outro ambiente, como eu já vou dar exemplos aqui para vocês de decisões que você toma, seja pessoal, seja em lugares, seja em situações, né? Para cada tipo, você tem um modelo de filtrar essas suas decisões, né? Então, o ideal é que você faça o quê? Você acredita ou você já sabe que você vai ter inúmeras decisões a serem tomadas durante o dia, durante a semana, durante o mês. O que você precisa fazer primeiramente? Identificar as prioridades. Identifique as decisões prioritárias na sua vida. Porque com isso você já vai eliminando aquelas decisões que você iria precisar tomar, mas que são irrelevantes, que são de pequeno impacto, né? Que não possuem tanta importância assim. E essa você deixa para resolver depois, ou você delega essas decisões para pessoas capacitadas que podem resolver, que podem tomar essas decisões de acordo com a sua autoridade, de acordo com a sua permissão e conhecimento sobre isso, né? Então, vamos imaginar que você é líder, é encarregado, é gerente em uma empresa, né? Como que você vai filtrar as decisões a serem tomadas? Como que você vai identificar? Então, vamos pegar o ambiente como o nosso ponto de partida. O ambiente ou situação é o quê? É a sua empresa. É a sua empresa, é o seu ambiente ali de trabalho, é a sua seção de trabalho, né? Então você identificou que o lugar, a situação que você precisa tomar decisões durante esse dia ou durante a semana é o seu local de trabalho. Então, ponto número 1, lugar de trabalho, ambiente, empresa. Dentro disso, o que você vai selecionar? Qual é a prioridade a ser resolvida? Qual é a prioridade a ser tomada, né? Então, dentro desse contexto que é a empresa, qual é a prioridade da sua empresa, na sua seção, no seu setor, que precisa de uma atenção, que precisa de uma decisão? É o quadro de funcionários? Então, a decisão principal vai ser baseada no quadro de funcionários que você lidera ou que você tem
tem uma hierarquia acima disso, né? Então, quadro de funcionários. Ambiente, empresa, prioridade, quadro de funcionários. Após você identificar que a decisão a ser tomada será para o quadro de funcionários, você terá as opções. Você terá as opções que você pode tomar, que você pode decidir sobre o quadro de funcionários. Aí você vai identificar que opções eu tenho para o meu quadro de funcionários que eu tenho nesse momento. Ou pode ser um funcionário só. Eu preciso demiti-lo, né? Eu preciso oferecer um treinamento, a empresa precisa investir em um treinamento para esse funcionário. Ou esse funcionário ele precisa tomar uma advertência, né? A gente precisa chamar ele até aqui na sala do RH para conversar com ele. Então você vai identificar as opções que você tem para falar ou com o grupo de funcionários, né? Ou com um único funcionário exclusivamente. Então é uma demissão, é um treinamento, a gente precisa investir na habilidade, na capacidade de exercer, né, a função onde ele está habilitado, ou é uma advertência, é uma conversa. Então você tem as opções. Depois das opções, você vai para o critério. Então lembre-se, ambiente, empresa, prioridades, quadro de funcionários, opções, treinamento, demissão, advertência, etc. E depois você vai para o critério. Se o critério condiz que você precisa demiti-lo, você vai demitir. Se o critério condiz que ele precisa de um treinamento, então você vai dar um treinamento, a empresa vai dar um treinamento. Então você entende que o problema daquele funcionário ou da equipe como um todo é incapacidade produtiva, ou seja, não está tendo a produção que você deseja, não está tendo a produtividade que a sua empresa precisa, né? Mas é um funcionário comprometido, é uma equipe comprometida, porém está faltando algum conhecimento, está faltando algumas técnicas, né, para que a produtividade fique do jeito que a empresa necessita. Então você entende que a equipe é boa, os funcionários são bons, porém falta algo técnico para que a empresa atinja o resultado que o líder, que o dono, o gerente, o diretor almeja. Então o critério é o quê? Para você tomar a decisão? É incapacidade produtiva. Então qual vai ser o critério? Treinamento. Você vai dar um treinamento ou para o funcionário ou para a sua equipe para o quê? Que a produtividade dele aumente. Se a equipe, o funcionário está com incapacidade produtiva, a empresa vai dar o treinamento ou para a equipe para que ele chegue no padrão desejado que a empresa necessita, para que ele alcance a produtividade, para que a equipe alcance a produtividade, né? Então é basicamente isso. Toda decisão você vai analisar o ambiente, você vai analisar a situação, você vai analisar as prioridades, você vai analisar as opções e o critério. Quando você tem esses quatro questionamentos, suas decisões passam a ser mais assertivas. Porque você vai estar analisando a situação. Então, você não vai tomar decisões baseadas somente naquilo que os seus olhos estão vendo, ou que falaram para você, ou que você está sentindo. Você vai definir prioridades para suas decisões. Você vai estar olhando e atento ao que precisa ser mudado, o que precisa ser modificado para que os resultados sejam alcançados, né? Isso aqui que eu estou dando um exemplo para vocês é um exemplo de você tomar decisões em uma empresa, né? Vocês tomar decisões em um setor, em um ambiente ali de empresa, de negócio. Mas isso também pode ser usado em qualquer área da sua vida. Qualquer área da sua vida que você for tomar decisões, você pode usar esses mesmos quatro pilares, né? Ambiente ou situação, prioridades, opções e critério, para você tomar as decisões de forma mais assertiva possível, tá bom? E o que faz a diferença, né? O que faz a diferença, agora eu digo para vocês na questão vida, na questão trajetória de vida, né?
Porque nem todo mundo aqui que vai assistir esse vídeo, que está assistindo esse vídeo, é um líder numa empresa, é um gerente, é um diretor, seja o que for. Tem pessoas que vão assistir esse vídeo, ou você que está assistindo esse vídeo, você precisa tomar decisões assertivas na sua vida conforme você vai crescendo, conforme você vai evoluindo, né? De acordo com os seus sonhos, de acordo com as suas metas, com os seus objetivos. Então, o que você precisa fazer para que cada vez mais as suas decisões se tornem assertivas? Na vida como um todo, né? Na vida como um todo. Eu estava em maio de 2020 até maio de 2021, eu estava como gerente em uma empresa e no meio de uma pandemia eu me retiro dessa empresa, né? Por vontade própria, eu me retiro dessa empresa. Uma empresa boa, um salário bom, um cargo bom, só que no meio de uma pandemia, onde a empresa recebia milhares de currículos por semana, eu entrego esse cargo. Por quê? Eu tomei a decisão de viver o meu propósito. Eu tomei a decisão de fazer aquilo que estava no meu coração. Por quê? Não foi no meu achismo, não foi naquilo que, nossa, eu vou tentar fazer dar certo alguma coisa. Não, eu já vinha 3 anos seguidos estudando, buscando conhecimento, buscando habilidade, técnicas, ferramentas, para o quê? Para quando chegasse nesse determinado período em que eu relatei, maio de 2021, eu já me desligasse da empresa. Porque eu queria viver o meu propósito que Deus colocou no meu coração, eu queria poder transformar a vida de milhares de pessoas, né? Então eu tomei decisões baseadas no quê? Em fundamentos a qual o Senhor me deu, a qual Deus me deu, a qual Ele colocou no meu coração a convicção do que era o certo a se fazer. E como que você faz isso? E como você toma essas decisões, né? Então, para você que está numa vida onde você deseja uma transformação, eu quero deixar alguns versículos aqui para você que vão te ajudar a você ter um norte, a você ter uma direção para seguir crescendo na sua vida, para parar de viver uma vida de escravidão, para parar de viver uma vida no automático, para que você cresça, evolua constantemente, né? Então, um dos versículos que pode te ajudar e muito está em Provérbios 3, versículos 5 e 6, que diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Esse aqui é um dos versículos importantes que pode te ajudar, né? Porque você não vai... Lembra do que eu te falei, você não pode somente confiar no que os seus olhos estão vendo, no que os seus ouvidos ouvem, no que está se passando no seu coração momentaneamente, né? A sua confiança precisa estar fundamentada, precisa ser sólida. E como que você faz isso? Confiando em Deus de todo o seu coração e não se apoiando no seu próprio entendimento. Porque o entendimento do ser humano, o seu entendimento, ele serve somente por um determinado período, né? Talvez hoje, eu, por exemplo, sou mentor financeiro. Hoje eu tenho entendimento sobre o mercado financeiro. Mas o mercado financeiro, ele muda constantemente, ele muda rápido. Se eu não atualizar o meu entendimento sobre determinado assunto, eu vou começar a ficar para trás. E esse é um perigo dos orgulhosos, porque quando ele estuda ou entende sobre um assunto, ele para no meio do caminho. Ele não quer mais evoluir, ele não quer mais crescer, ele acha que não precisa mais estudar, né? E aí ele faz o quê? Ele acaba confiando no seu próprio entendimento. E aí o mundo hoje mudando da forma que está, de maneira rápida, a cada 2, 3 meses o mundo está mudando de forma rápida e intencional. E se você não se atualiza nos seus entendimentos, no seu conhecimento, você vai ficar para trás. Só que o orgulhoso não. O orgulhoso, uma vez estudado, uma vez entendido, ele confia naquilo ali que ele entende. Então Deus não é a confiança dele. A confiança dele está nele próprio, está nele mesmo, onde ele acha que sabe tudo, que pode fazer tudo. Então, primeira coisa, confie no Senhor de todo o seu coração. Confie em Deus. É Ele que, a Bíblia diz aqui, Ele endireitará as vossas veredas. Quando você confia em Deus, você vai ter um sensor, você vai sentir o que é para você fazer, o que não é para você fazer, a decisão que você precisa tomar, as decisões que você não tem que tomar.
Então você começa a entender, você começa a sentir Deus falando com você, quando você confia, quando você deposita a sua confiança em Deus, né? Então, esse já é um principal atributo a ser conquistado, a ser atribuído a você. Confie em Deus de todo o seu coração e não no seu próprio entendimento. Mas estude, busque conhecimento, busque aprender cada vez mais, busque resultados na área que você almeja, aonde você deseja crescer. Isso é importante, isso é muito importante, tá? Então, assim, é o que me ajudou, é o que vai te ajudar também, principalmente se você quer ter uma vida de transformação, se você quer ter uma vida de realizações, você precisa confiar em Deus, tá? Você precisa confiar em Deus. Então, não desista, busque questionar as decisões que você precisa tomar, busque questionar todas as decisões que colocarem diante de você, todas as decisões que colocarem diante de você, busque conhecimento, busque sabedoria, tá? Busque sabedoria para você realizar, para você tomar essas decisões, para que cada vez mais as suas decisões possam ser de forma assertiva, tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje, é sobre decisões. Eu poderia falar muito mais sobre isso aqui, mas para não se estender, eu acredito que é algo que você já pode começar a colocar em prática aí, né? A começar a realizar pequenos resultados aí no seu dia a dia, nas suas decisões, para que você possa evoluir e crescer aí de forma constante, tá bom? Então fique com essa palavra, fique com esse versículo aqui a qual nós lemos, Provérbios 3, do 5 ao 6, tá? Para você ter uma direção, para você ter um norte aí e seguir continuamente tomando decisões certas, de maneira correta e fundamentadas, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.